Porque quando eu e você, irmão, estamos nas mãos dos homens, eles nos ferem, eles nos machucam, eles nos marcam, mas os pés de Jesus nos saram. Por isso o profeta diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Mas de repente Deus quebra o silêncio, porque vê tamanha angústia de Paulo, e sabe o que Paulo está esperando? Que aquela dor se aplaque, que aquela dor acabe, que aquele sofrimento tenha fim, que aquele dia mal acabe. Mas sabe o que Deus fala para ele? A minha graça. Então, irmão, deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Mais do que cura, mais do que libertação, mais do que uma casa nova, mais do que uma vitória para os seus inimigos verem, mais do que romper, o que você precisa é da graça. O que você precisa é da graça. Essa palavra, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Eu vou falar aqui, não é nada que os irmãos já não tenham ouvido antes, mas eu gostaria de partilhar algo muito importante da parte de Deus, que Deus tem falado conosco. Evangelho de João capítulo 11. (38) em diante. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvires. E sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Fecha teus olhos, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, os teus louvores já prepararam o nosso coração, Senhor. Os teus louvores já trouxeram a tua presença, a tua glória. Agora te revela, Senhor, para nós através da tua palavra, que ela possa cumprir o teu propósito neste lugar, na vida de cada um. Que cada um possa receber aquilo que veio buscar, que cada um possa encontrar aquilo que precisa, que aquele que está aqui agora triste, abatido, abalado, que seja impactado, cheio da tua graça, do teu favor, em nome de Jesus, e que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, para a honra e glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Evangelho de João, ele é um evangelho extremamente importante para os demais. Ele não é sinóptico como os 3 primeiros que o sucedem, mas ele é um evangelho extremamente importante, porque ele é um evangelho diferente. Ele é um evangelho apologético. Por que eu digo que ele é um evangelho apologético? Porque ele é um evangelho que foi escrito para defender, para se posicionar a respeito da santidade de Deus. E não somente de Deus, mas daquele que o enviara, Jesus. Porque nos tempos de Jesus, do Evangelho de João, existiam algumas doutrinas que se levantavam e diziam que Jesus era um ser importante. Ele não era Deus, mas era um ser importante, enviado por Deus, mas ele não era Deus. Mas João não, em defesa daquele que andou com ele 3 anos e meio, que viu coisas insondáveis aos nossos corações,
Escreve dizendo que não, que ele não é simplesmente um enviado de Deus, mas que ele é Deus. Por isso que o seu evangelho começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluias. Então ele já começa dizendo que ele não é simplesmente um homem, mas ele é um homem que se fez Deus, e um Deus que se fez homem. Mas o capítulo 11, de modo especial, ele é extraordinário, é o último milagre, é o último sinal que Jesus faz antes da sua crucificação e morte. Para dizer a verdade para os irmãos, eu acho que foi a ressurreição de Lázaro que o prendeu naquela cruz. Porque depois desse sinal, todos os fariseus, o sinédrio inteiro procurava matar Jesus. Então é interessante que todo o seu evangelho, todo o seu livro, ele relata somente 7 milagres, 7 sinais. E por que eu falo que é sinais e não milagres? Porque João ele vem dizer que aquele que é Deus, para que ele possa comprovar a sua santidade, existem alguns sinais que têm que acontecer. Em algumas Bíblias existem a palavra milagre, mas na minha está como sinais, e essa é uma chave extraordinária para você poder entender a grandeza do Evangelho de João. Por quê? Porque só existem 7 sinais. Há quem diga que são 8 sinais, com exceção da pescaria de 153 grandes peixes. Mas eu prefiro ficar com os 7, e com o maior deles, a ressurreição de Lázaro. Qual seria o primeiro? O primeiro seria a água transformada em vinho, o primeiro sinal. Por quê? Porque no capítulo 2 ele faz esse primeiro milagre. No capítulo 4 ele cura a vida do filho de um oficial. Depois ele cura um paralítico que está há 38 anos à beira de um tanque. Depois ele acalma a tempestade. Depois ele cura um cego de nascença. E por último ele ressuscita Lázaro. Por que eu disse que isso são sinais? Isso são placas que apontam. Porque quando você, por exemplo, está dirigindo, você vai pegar um voo daqui para os Estados Unidos, por exemplo, e você vai chegando perto do aeroporto, você vê uma placa dizendo aeroporto. A placa aponta algo que é muito melhor, muito maior do que ela. O sinal que a placa indica é muito maior do que ela está indicando. Ou seja, o seu final é muito maior do que aquilo que ele está falando. Então, o que esses sinais estão dizendo para mim e para você? Ele transforma água em vinho, mas ele é maior do que isso. Ele cura filho do oficial, mas ele é maior do que isso. Ele transforma pães em peixes, mas ele é maior do que isso. Ele acalma a tempestade, mas ele é maior do que isso. Ele cura um cego de nascença, mas ele também cura a cegueira da alma, ele é maior do que isso. Ele traz de volta à vida aquele que já está morto, mas daqui a pouco todos aqueles que morreram com ele vão estar novamente com ele. Ele é maior do que isso. Aleluia, aleluia, aleluias. Então era um dia comum, irmão, na vida de Jesus. Se você me perguntar que dia era, eu não sei. Mas era mais um dia, Kleber, comum na vida de Jesus. Jesus estava pregando, ensinando, compartilhando da palavra, curando, mudando vidas, mudando histórias. Quando de repente algo irrompe aquela multidão, paralisa aquela pregação, paralisa aquele ensino, ele fala: Senhor, aquele a quem tu amas. Ô irmão, você já perdeu a chance de dar um glória a Deus. Eles não chegaram dizendo: Valdemar, eu sei que você ama a Deus, mas eles disseram: Senhor, aquele a quem tu está enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. Interessante que Lázaro, a vida de Lázaro, ela é uma completa incógnita, pastores. Porque ele é uma história, ele é um personagem bíblico, ele está inserido num contexto, mas ele não tem retórica. Não existe um diálogo de Lázaro com Jesus. Para início de conversa, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E nós sabíamos a cidade de origem, que era Betânia. Quando se fala de Betânia, se lembra de Lázaro. Quando se fala de Lázaro, Marta e Maria, se lembra de Betânia. Mas não existe um diálogo.
de Lázaro com Jesus, porque na verdade Lázaro não era discípulo de Jesus, ele era discipulado por Jesus, mas ele não era discípulo. Mas na casa de Lázaro tinha uma discípula que era Maria. Maria era discípula de Jesus, Marta e Lázaro eram discipulados de Jesus. Mas a questão aqui do discípulo ou do discipulado não interessa. O que interessa que eu e você entendamos nessa noite é que aquela família era alvo do amor de Deus. Eu e você, irmãos, somos alvos do amor de Deus, diariamente, constantemente, intermitentemente, eternamente. Eu e você somos alvos do amor de Deus, e por sermos alvo do amor de Deus, sermos alcançados pelo amor de Deus, isso não nos blinda das intempéries do dia a dia. Quantos de nós hoje não ficamos tristes? Quantos de nós essa semana não choramos? Quantos de nós essa semana mesmo, até mesmo antes de entrar nesse culto, talvez não queria nem estar aqui, mas algo maior trouxe você aqui, algo maior o colocou sentado nessa cadeira, algo maior te mantém preso a esse lugar, não para ouvir simplesmente palavras, mas porque você é alvo do amor dele, e o que ele tem para você é muito maior. Nós somos alvos, pastores, do amor de Deus, mas isso não nos blinda, isso não nos cela das intempéries, dos dissabores, das lutas, das batalhas, muitas vezes das derrotas. E deixa eu dizer algo para você, não tem um problema em você ser derrotado. Não tem nenhum problema em você não conseguir aquilo que você não quer, ou que você planejar e você não conseguir. Não tem nenhum problema, irmão. Que você tem que entender que independente disso, Ele está constantemente com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te larga, Ele não te solta. Não é o fato de você ter conquistado ou não que atrai a atenção dEle, mas o que atrai a atenção dEle é pura e simplesmente você. E mais nada. A notícia chega até Ele, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E a maior coragem que eu vejo não é simplesmente você amar e partir em socorro daquele em quem você ama, mas é você amar ao ponto de não ir em socorro dele, porque o que você carrega é maior. Jesus sabia da enfermidade de Lázaro? Sabia. Jesus poderia ter curado ele no mesmo instante? Poderia. Jesus o amava, sim. Se você ler o capítulo 11, você vai ver umas 3 vezes falando que ele amava Marta, Lázaro e Maria. Ele amava Lázaro, Marta e Maria. Ele amava Lázaro. Ele amava. Mas ele amava ao ponto também de permanecer e fazer a vontade daquele que o enviou. Então ele olha para aquele que traz a mensagem e fala: avisa elas que essa enfermidade não é para a morte, mas para a... Peraí. Era isso que ele queria ouvir, sim ou não? Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem sempre Deus vai me dar tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no momento que eu quero. Quantas e quantas vezes, irmãos, você dobrou o seu joelho, você falou com Ele, você murmurou, você clamou, você se derramou na presença dEle, e a resposta para Ele, para você, sabe qual foi? Sabe em quem é meu espelho nessas horas de silêncio de Deus? Em Paulo. Porque Paulo tinha algo nele tão dolorido que feria de certa forma tão inconstantemente, diariamente no seu ser, que ele falou: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne que dói constantemente.
ele ora a Deus por 3 vezes, e 3 vezes Deus não fala absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas de repente Deus quebra o silêncio, porque vê tamanha angústia de Paulo, e sabe o que Paulo está esperando? Que aquela dor se aplaque, que aquela dor acabe, que aquele sofrimento tenha fim, que aquele dia mal acabe. Mas sabe o que Deus fala para ele? A minha graça. Então, irmão, deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Mais do que cura, mais do que libertação, mais do que uma casa nova, mais do que uma vitória para os seus inimigos verem, mais do que romper, o que você precisa é da graça. O que você precisa é da graça. Porque quando você tem a graça, você tem tudo. Então Deus está dizendo: Paulo, eu não vou tirar essa dor, eu não vou aplacar esse sofrimento, esse espinho vai continuar doendo, mas a minha graça, o meu favor vai estar constantemente sendo derramada sobre a sua vida, Paulo. Então levanta e anda. Jesus olha para aqueles homens e fala: olha, pode avisar que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que Jesus está falando para eles? Pode ir embora. Quando vocês voltarem, ele já está morto, mas a última palavra é minha. Eu vou repetir isso aqui para alguém, você precisa ouvir isso. Quando os servos saíram de Betânia. Betânia? É? Da onde que eles saíram? Betânia, tá certinho, só uma pegadinha. Só ver se vocês estavam ligando. Eles saíram, Lázaro morreu. Então quando eles vêm falar para Jesus a respeito de Lázaro, é igualzinho jornal de ontem. Não traz nada novo. Então Jesus fala: olha, pode voltar, porque essa enfermidade não é para a morte, mas quando eles voltam, quem que está morto? Mas sabe o que eu aprendo? Jesus está dizendo para mim e para você, irmão: não é a morte que tem a última palavra na sua vida, não é essa circunstância que você está vivendo que tem a última palavra na sua vida, não é essa batalha que você está vivendo que tem a última palavra na sua vida, não é esse momento que você está vivendo que tem a última palavra na sua vida, não é essa inconstância que você tem vivido que tem a última palavra na sua vida. Quem tem a última palavra sou eu. Mas quando eu chegar, quando eu me aproximar, quando eu estiver lá, a glória vai ser minha. A glória não é para Lázaro, nem para Marta, nem para Maria. Mas a glória é para o nome do meu Deus. Será que você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falar para esse momento que você está vivendo, para essa dor, para essa circunstância? Ele não tem, você não tem a última palavra na minha vida. Esse momento que eu estou vivendo, essa dor que eu estou passando, esse momento de medo, de incerteza que eu estou passando, é para a honra e glória dele. Ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, e quando ele chegar, o nome dele vai ser glorificado. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele vai chegar, querido, e quando ele chegar, já está difícil de pregar, pastor. Irmão, isso não vai acabar bem, não. Fecha teus olhos aí, irmão, porque esse ambiente já não é mais natural.
Esse ambiente já não está mais natural, irmão. Então esse momento agora, esse ambiente está propício para você que precisa de uma cura ser curado, para você que precisa de uma resposta ser alvo agora dessa resposta, você que precisa de um encontro com Ele, Ele já se faz presente. Para você que precisa agora de uma resposta de Deus, Ele é resposta, Ele já está falando, Ele já está ministrando sobre a sua vida, a palavra já está sendo liberada sobre a sua vida. Eu estou chegando, não é a circunstância, não é a dor, não é a luta, não é de sabor, não é isso que você está vivendo, mas eu vou ser glorificado através disso. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias, oh Deus, vai falando, irmão, vai falando, Deus, verdade, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Oh Deus. Ei, Deus. Aleluias. 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 Aleluias, aleluias. Olha para cá. Não tenho tempo de conversar com você sobre todo o capítulo, mas vamos nas partes interessantes. Então, Jesus ele permanece ali para mais 2 dias, e depois que ele termina o que ele tem que fazer naquele lugar, ele fala: vamos visitar o nosso amigo Lázaro. Presta atenção no verbo. Ele disse meu amigo? Ou ele disse nosso amigo? Nosso amigo. E a palavra diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus nunca ressuscitou nenhum discípulo. Mas um amigo. Ele voltou para ressuscitar um amigo. Então deixa eu liberar uma palavra para você, irmão. Talvez você está tentando ser tantas coisas na presença de Deus. Está querendo apresentar tantas coisas para Deus. Mas a única coisa que Ele quer ser, além de ser seu Deus, é seu amigo. Tem uma música que ela diz assim, ó: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Vamos para lá, meu negócio é pregar, não é cantar não. Cantar é com vocês aí, depois a gente canta essa. Então ele vem no intuito de ressuscitar o amigo, e quando ele mal entra na cidade, Marta já fica sabendo que ele chegou. E corre ao encontro de Jesus. Jesus nem entrou na cidade, Marta já vem, já chega, meu irmão, dando uma voadeira com os 2 pés no peito de Jesus. O teor da conversa de Marta não é uma conversa agradável. Porque ela chega e já chega desabafando e dizendo: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala: ô amiguinha, opa, amiguinha, peraí, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? O que está acontecendo? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acho extraordinário esse desabafo de Marta e como Jesus ele fica, porque é mulher que está falando com Jesus agora, não é homem. Porque se fosse homem falando com Jesus, a conversa era diferente. Sabe como que eu imagino a conversa, pastor? Ô Jesus, mas que pai, hein?
Caramba, bicho. Eita, nós, hein? Foi mal, hein, Jesus? Foi mal, hein? Isso é hora do senhor. Se fosse no Brasil, irmão, se fosse aqui no Brasil, não ia cair matando. Eu imagino os Twitter, eu imagino os posts. Jesus chega atrasado para compromisso. Jesus dá notícia de que não vai morrer, mas morre. Jesus fala que está a caminho, mas demora 4 dias para chegar. Mas se fosse homem dialogando com Jesus, sabe como é que seria? Não, mas que chato, hein, cara? Achei que o senhor considerava a gente mal um pouquinho aí, cara. Quantas vezes o senhor comeu na minha casa, mas essa gangue aí, ó, tá de brincadeira. Mas Marta, cara, já chega desabafando, colocando para fora aquilo que está angustiando ela. E Jesus escuta calmamente e espera ela, e Jesus libera uma palavra para a vida dela, dizendo o seguinte: o seu irmão, ele vai ressuscitar. E Marta, doutorada em teologia, já manda logo, a resposta aqui, ó, na ponta da língua. Eu sei, discutindo teologia, ó. Vai fazer uma exegese do texto para Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus, menino bom. Tá afiadinha. Mas quando eu cheguei, você não me viu como sol da justiça. Quando eu cheguei, você não me cumprimentou como Maranata. Quando eu cheguei, você não me tratou como leão da vida de Judá. Quando eu cheguei, mas você não me cumprimentou como aquele que era que antes, que vai vir de ser eternamente. Mas deixa eu me apresentar agora para você. Eu sou a ressurreição e a vida também. Tem 3 tempos verbais nesse diálogo aqui. Eu vou acelerar para a gente poder entender. Ela chega falando do passado, porque ela fala assim: se o Senhor estivesse no passado. Então nós temos a mania de viver o presente culpando o passado. Então ela está dizendo para Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, tivesse chegado a tempo, isso que está acontecendo agora não vai acontecer. Mas aí nós não temos capacidade, por causa da dor, de viver o presente. Nós nos projetamos para o... Então Jesus está com a bênção, presta atenção aqui, irmão. Jesus está com a bênção prontinha para entregar para Marta, mas ela quer prorrogar. Por causa do trauma do passado, ela não recebe no presente e se projeta para o futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. E Jesus olha dentro dos olhos dela e fala: eu sou a ressurreição e a vida. O que eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer agora. Não é antes, não é amanhã, eu quero fazer agora. Então, para algumas pessoas, quando você voltar para sua casa, a sua chave já virou, porque é agora. Para outros ainda vai demorar um período mais de tempo, que exige maturidade. E quando a conversa termina, ela fala: vai chamar Maria. Não fala no texto, mas nas entrelinhas a gente entende que ele fala no particular. Vai e chama tua irmã. Chama Maria para mim, por favor. Jesus vai, libera Marta. Marta vem, chega em casa. A casa cheia de convidados que estavam ali prestando as suas homenagens fúnebres à família. Marta chega no ouvido de Maria e fala: ele chegou. Ele está lá fora. Ele está te chamando. A palavra fala que Maria estava prostrada, mas o chamado de Deus a coloca de pé. Eu vou falar de novo. Que vocês perderam. Eu vou falar de novo. Ela estava prostrada por causa da situação, por causa da dor, por causa do momento mal, do dia mal da vida delas. Mas quando o chamado chega, ele coloca ela de pé. Sabe por que você ainda não foi tirado dessa vida, irmão? Hoje, porque tem um chamado para a sua vida. Sabe por que a sua família ainda continua? Porque tem um chamado para ela.
Sabe por que as portas dessa igreja continuam de pé? Porque existe um propósito, um chamado para ela. Então, irmão, fecha teus olhos aí só por um instante e fala para você mesmo, e fala para essa circunstância: é o chamado que me coloca de pé, é a palavra dele que me coloca de pé, é ela que me sustém, é ela que me tira da onde eu estou, é ela que me alcança, é ela que me restaura, é ela que me cura, é ela que me transforma, é ela que me liberta. Oh, aleluias! Quando o chamado chega, irmão, ele te coloca de pé, ele te tira dessa circunstância, ele tira você desse mundo que você está vivendo, ele muda a sua ótica, ele te coloca novamente no caminho, ele te posiciona novamente, ele te realinha. O propósito do chamado te coloca de novo de pé. Eu quero liberar uma palavra para você que se encontra abatido nessa noite, para você que se encontra triste nessa noite, para você que entrou por aquela porta completamente abatido e triste com isso. Deixa eu te falar, o chamado dele e te coloca de pé novamente. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Essa semana vai ser uma semana de cura, de restauração. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o nome dele em nome de Jesus. Aleluias. Maria chega e parece que elas combinaram a mesma conversa. Eu acredito que Marta chegou e falou: já cheguei dando uma voadeira nele, um pé de rodo, um rabo de arraia lá, e o negócio não foi bonito não. Fala para ele a mesma coisa que eu falei: se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Maria chega, querido, e antes de olhar nos olhos de Jesus, ela se prostra diante dos pés deles, aleluia. E ali nos pés de Jesus ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi a mesma declaração de Marta, porém a declaração de Maria move o interior dele, abala ele estruturalmente falando, emocionalmente falando. Ele simplesmente faz com que as janelas da alma, que são os olhos, transbordem o maior sentimento do mundo, que é o amor que ele tinha por aquela família. A palavra diz, é o versículo mais curto da Bíblia. E Jesus? Mas o que mudou, irmão, na declaração de Marta para Maria? Não foi o cumprimento da palavra, não foi a liberação da palavra, porque naquela hora o que falou não foi a boca de Marta, mas foram os joelhos dela que falou. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Quando lhe faltar palavras, Valdemar, quando lhe faltar palavras, meus irmãos, na sua boca, deixa os seus joelhos falarem por você. Deixa os seus joelhos falarem por você. Ah, Deus. E a palavra diz que ele, profundamente emocionado, porque o ponto alto desse culto, irmão, não é estar no altar, mas é estar nos pés dele. Porque quando eu e você, irmão, estamos nas mãos dos homens, eles nos ferem, eles nos machucam, eles nos marcam, mas os pés de Jesus nos saram. Por isso o profeta diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Ah, Deus. Ah, Senhor Jesus. E Jesus, profundamente emocionado, põe ela de pé e fala: aonde vocês o colocaram, aonde ele está? E ela aponta, fala: bem ali, Senhor. Mas o questionamento de Jesus vai muito além do que querer saber uma posição geográfica. Jesus, ouvindo o clamor e a dor daqueles joelhos, ele pergunta para ela assim: aonde está doendo, irmã?
O que está doendo em você a esse ponto? O que está tirando a sua paz a esse ponto? O que tem perturbado a sua vida? Fala, eu já sei, mas fala, aponta para mim. Diz para mim aonde está doendo. Ele não quer saber onde Lázaro está, ele quer saber onde está doendo em Marta e Maria. Então ele fala, aponta para mim a sua dor, fala para mim da sua dor, fala para mim da sua decepção, fala para mim da sua mágoa, fala para mim do seu dia ruim, fala para mim da tua intempérie, aponta o dedo. Ela fala bem ali, Senhor, ó, a minha dor está ali, ó. O que tem me tirado a paz, Senhor, está ali, ó. O que está trazendo lágrima aos meus olhos, Senhor, está ali, ó. Jesus, eu imagino, amável como Ele era, pega na mão dessa mulher, fala, vamos juntos. E nessa hora eu me lembro do Salmo 23, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, olha para o Teu povo nesta hora, Senhor, para os Teus filhos aqui nesta hora, Senhor. Faz com que eles entendam que o Senhor está com eles, meu Deus. Faça com que eles encontrem o Senhor nesse momento de dor, Senhor, que o Senhor se revele para eles nesse momento. Que eles tenham a certeza de que eles não estão sozinhos, ó Deus. De que essa dor tem hora e momento para acabar, Senhor. Mas é necessário, é um processo, Senhor, mas nos ajuda a passar por esse processo, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, ele chega no local, ele para diante daquele local, a multidão acompanha eles por causa de Maria, sair correndo de casa, e eles pensando que ela ia se encontrar com o morto. Eles achando que ela ia prantear sobre a face da morte. Mas ela sai de casa, mas não para se encontrar com o morto, mas se encontrar com aquele que é a ressurreição e a vida. Às vezes as pessoas até olham para nós, irmãos, e pensam assim, às vezes a gente muda de roupa, sabe, pastor? Você muda de carro. Você muda de posicionamento e as pessoas acham que você está saindo para se encontrar com os velhos hábitos. Você se encontrar novamente com a bebida, para você se encontrar novamente com as drogas, para você se encontrar novamente com a decepção. Mas o que eles não sabem é que dentro de nós, a ressurreição e a vida já começou. Ele chega, olha para aquele lugar, olha para aquela multidão e fala assim, ó. Tira a pedra. Tirai a... Esse jargão ele é profundamente conhecido do meio evangélico. Para alguém que repreendeu o mar e o vento, transformou água em vinho, curou um aleijado, curou um cego de nascença, multiplicou pães e peixes.
o que é uma pedrinha na fila do pão. Um movimento de Jesus, com a mão de Jesus, aquela pedra virava areia. Um piscar de olhos, um assovio de Jesus, uma piscadela de nada, nem falava uma palavra estranha. Aquela pedra virava uma areia. Mas por que ele não fez isso? Porque o que compete a você fazer, é você que vai fazer. Tirar a pedra, você já deve ter ouvido isso várias vezes, é com você. Se você tirar a pedra para ele hoje, ele muda, ele ressuscita o que está morto hoje. Se você tirar essa pedra, se você estiver disposto a tirar essa pedra hoje, ele ressuscita o que está morto aí dentro hoje. Mas tirar a pedra, meu irmão, é posicionamento, é decisão sua, única e exclusivamente sua. Lázaro tinha condições de tirar aquela pedra? Sim ou não? Marta e Maria tinham condições? No mínimo, eu fui estudar para poder entender esse negócio, 10 homens para mover uma pedra daquela. Por isso que a palavra está no plural. E eles tiraram, eles no plural, então é mais de um, tiraram a pedra. E quando a pedra sai, antes de Jesus realizar o milagre, ele vai falar com aquele que pode realizar o milagre. Jesus, ele não olha para a circunstância de morte, ele não olha para aquilo que ele vai fazer, mas ele vai conversar primeiro com aquele que pode todas as coisas. Ele vai conversar, ele vai fazer o milagre, mas ele vai conversar primeiro com o dono do milagre. Ele vai trazer a vida, mas ele vai falar primeiro com aquele que é o dono da vida. Ele vai trazer a ressurreição, mas ele vai falar com aquele que é o dono da ressurreição primeiro. Então, irmão, antes de você ter algo aqui embaixo, fala primeiro com aquele que está lá em cima. Ele fala, agradece, aí ele olha para a situação e ele libera uma palavra. Mas aquele que está lá dentro não pode ouvir a palavra, porque a alma não está mais lá. A palavra de Jesus, a ordem de Jesus não é para o corpo de Lázaro, mas é para a alma de Lázaro que já está em Deus. Então o encontro de Jesus não é com o corpo de Lázaro, mas é primeiro com a alma de Lázaro. Então ele fala Lázaro, ele chama ele pelo nome. Ele não chama ele de coisinha de Jesus. Ele não chama ele de amiguinho de Jesus. Ele não chama ele de o apelido, sei lá qual for. Quando ele for fazer um milagre, ele não vai chamar você pelo seu apelido, ele vai te chamar pelo nome. Lázaro vem para fora. A alma estava fora de lá, a alma desce, entra no corpo, se coloca ereto, sentado, e aquilo que há 4 dias estava parado, voltou a funcionar. Eu vou liberar essa palavra de novo. Quando a palavra dele chegar em você, aquilo que está parado vai voltar a funcionar novamente. Aquilo que está fora de ordem vai voltar novamente para o lugar. Aquilo que não poderia acontecer vai voltar a acontecer. Aquilo que não existia em Lázaro voltou a existir, irmão. A palavra de Jesus coloca em ordem o que está fora de ordem. Essa palavra que Jesus liberou para Lázaro foi a mesma palavra que eles liberaram. Nossa, meu Deus, não posso entrar nisso aqui agora. Foi a mesma palavra que eles liberaram lá em Gênesis 1. Existia vida ou não? Não existia, mas aonde estava a vida? Dentro dele. Então ele chamou à existência aquilo que não existia, como se ela existisse. E ela existiu. Eu não vou entrar nisso agora, que nós estamos, é outra conversa. Mas eu quero parar por aqui, irmão. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque aquilo que não existe em você, existe em Deus.
Aquilo que não pode ser gerado em você, Deus pode colocar hoje, agora, nesse momento, dentro de você. Glória a Deus. Mas para isso, irmão, Glória a Deus. tira os seus olhos da circunstância. Pessoal do louvor, por gentileza, queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse não por ela, mas que você orasse com ela. Existe uma diferença de você orar com do que você orar por. Então, se você está ouvindo a oração do seu irmão, Glória a Deus. concorda com ela. Se você não sabe o que fala, ele está falando, Senhor, cura. Se o pastor Valdemar está orando aqui, ó, e ele está falando, Senhor, cura minha família, cura mesmo, Senhor. Senhor, transforma minha vida, muda, transforma mesmo, Senhor, faz um milagre. Você está orando com ela. E depois nós vamos orar por vocês. Então fecha os teus olhos aí, irmão. Aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas já está aqui. Aquele que tem poder para transformar vidas, para mudar histórias, para trazer de volta a vida já está se movimentando. Aquele que transforma histórias, aquele que ressuscita os mortos, aquele que reescreve uma nova história já está se movimentando, irmão. Então fala com ele aí agora. Tira essa pedra, Senhor, que impede o meu irmão, que amarra ele nessa circunstância de morte. A morte que habitava esse corpo já não habita mais. Aleluia!